Oi, como já me apresentaram, eu sou Raíza. Antes de eu conhecer o Evangelho, né? Deus ali, ele já falava comigo, só que eu não compreendia. E houve, que é a questão até é o que eu vou falar no testemunho, algo que aconteceu com minha filha, né? Eu não tinha religião, eu não frequentava a igreja, eu ia à igreja quando eu era até meus 10, 11, às vezes, para as festinhas da igreja, mas nunca me firmei, né? Não conhecia a palavra, não lia a Bíblia, né? Nunca tinha, né, nem aberto, né, para ver o que tinha ali. Então, com exceção de uma vez só, eu recordo isso, mas de fato eu não conhecia, né? A Bíblia lá em casa era aberta no Salmo 91, aquela folhinha amarelada, né? E que a gente costuma dizer que é o salmo, proteção e aquela. Então, eu fui ensinada desde os meus 7 anos ao Salmo 91. Então, isso era tudo o que eu conhecia, era tudo o que eu sabia. Minha mãe falava, a gente repetia junto com ela até que todo mundo, as filhas, minhas irmãs, a gente decorou isso. Então, a gente tinha essa prática até um certo tempo. Como eu disse, eu não tinha nenhuma formação assim religiosa e nada. Cresci sem conhecer Deus. Mas Emily, quando fez 2 anos, né, minha filha Emily, era o dia da festinha de aniversário dela. Ela completa no dia 1 de junho, minha mãe, que já é falecida, completava dia 8. E a gente fazia junto com a da minha mãe, enfim. E nesse dia eu morava próximo à minha mãe, fui para lá mais cedo para organizar a festinha e tudo mais, o bolinho. E o pai da minha filha, ele me ligou dizendo, corre, que ele tá com o rosto todo deformado. Eu nem viu. E fui para casa, cheguei lá, ela tava, né, um rostinho assim. Eu me apavorei quando eu vi ela, um olho dela praticamente sumiu, o outro tava em, o caso do inchaço, tava realmente de fato deformado. Ela com 2 aninhos apenas. E ali eu peguei e levei ela para UPA e lá ela tomou uma injeção. Desde esse dia da injeção, ela passou a não andar mais, não, lá de uma perna, foi a direita. Eu não entendia, assim, a princípio o que estava acontecendo. Aí ela tá dolorida por conta da injeção e tudo mais. Ela tomou uma injeção corticoide, né, para alergia, porque a médica disse, isso foi algum bichinho que mordeu durante a noite e tal. De fato, o inchaço, com poucas horas já desapareceu, mas ficou com esse probleminha na perna. E o que foi acontecendo foi que eu comecei a noites e mais noites levando ela para a UPA para saber o que estava acontecendo e isso foi um processo um pouco demorado. Eu passei dias, semanas para realmente algum médico me dizer o que tinha acontecido com Emily. E disse que foi a injeção, provavelmente foi porque foi muito profunda, atingiu, né, o nervo e tal. E ele rompeu. Por isso que ela estava sem o movimentozinho do tornozelo para baixo, o pezinho dela. E ela sentia muita dor, ela sentia dores e tudo mais. Eu só vivia, ia trabalhar, voltava e à noite, né, pro hospital com ela. Pa- Nesse dia, quando eu entendi o que estava acontecendo, eu fui encaminhada para outro hospital, para crianças que tinham já, que muitas já nascem, né, com essa deformidade, né, alguma certa paralisia e tal. E ali, ela estava naquela ala ali, onde as crianças tinham esse tipo de problema. E o que aconteceu? Minha mãe, ela, embora não fosse cristã, mas ela era uma mulher de oração. Eu não sabia, eu soube isso depois.
Eu entendi isso depois, na verdade. Ela orava muito, ela tinha uma ligação muito forte com Deus, porque muitas vezes eu no meu trabalho, e ela ligava e dizia: sai daí agora que vai acontecer alguma coisa. E minha mãe, ela, por ter essa ligação muito forte com Deus, e ela ali entendeu algo que eu não estava compreendendo, que foi a atuação de Satanás, né? Na minha vida, na vida da minha filha. Então, ela tinha sonhos, ela tinha uma intuição muito forte, né? Ela sempre dizia que aquilo ali não foi uma injeção. Foi algo que fizeram de mal, ou para mim, ou diretamente para minha filha. Por quê? Porque a avó dela, parte de pai, ele é do candomblé, né? Ela é, chama de mãe de santo. Ela mexe com essas coisas, né? Enfim. E minha mãe dizia, isso foi a avó dela, isso foi... E eu não acreditava, né? Eu dizia, que besteira isso, né? E ela disse, você vai ver, Deus vai me mostrar. Quando a família do pai da minha filha ficou sabendo, então a avó logo me chamou lá. Eu não ia muito lá, não tinha aquela, né? Aquela amizade, aquela coisa, mas eu fui. E chegando lá, a primeira coisa que ela disse, ela disse não, ela sorriu assim, uma satisfação muito grande e disse: fizeram para mim, mas pegou nela, porque em mim não pega não. E ela sorria. E o padrasto, né, que é o esposo da avó da minha filha, ele se irou muito, e ali eu também. E eu disse: você me chamou para isso. Foi briga, e eu fui embora. Então eu cheguei em casa muito mal, assim, e contei a minha mãe disse: eu lhe falei. Minha mãe sempre dizia: você ore, que a oração de mãe é forte. E eu dizia assim, né? Eu disse: você nem orar. Eu vou orar para quem? Que Deus é esse? Será que ele existe mesmo? Então eu questionava isso o tempo todo. E eu lembro que uma vez eu disse, ela insistindo, e eu fiquei irritada porque ela insistiu muito, dizendo que eu tinha que orar, que eu tinha que entrar no quarto, eu tinha que me ajoelhar, entendeu? E eu peguei irada, assim, com raiva, isso, sabe? E eu disse assim: eu vou orar para quem? Para Deus? E ele que deixou minha filha assim. Minha filha nasceu bem, nasceu saudável e me andou cedo, muito cedo, ainda já corria aí pela casa, tudo muito precoce. E ele alejou minha filha e minha mãe disse: não foi ele, não foi Deus que fez isso. Eu disse: mas ele permitiu, então. Minha mãe olhou para mim e disse assim: que Deus te perdoe. Você não sabe o que você está falando. Minha mãe ultimamente está falando bastante de Deus. Coisa que eu nunca vi. Eu não via muito mãe falar de Deus assim. Mas ela estava nessa fase que ela estava com câncer na época. A gente sabe que é aquela frase que a gente diz assim: não vem pelo amor, mas vem pela dor. Isso não existe, né? Deus não chama ninguém pela dor. A gente que permite, a gente mesmo que cria situações que faz com que a gente tenha sofrimentos no mundo e tal, mas Deus está tão ali presente, né? Mesmo a gente em pecado, a gente fazendo o que não é a vontade de Deus, mas Deus está tão pertinho da gente que a gente sente isso. Ele faz com que a gente sinta e a gente fica mais sensível à presença do Espírito Santo. O Espírito Santo vai falando com a gente. Então, é na dor, sim, muitas vezes, que a gente se aproxima de Deus. Mas não que realmente Deus quer isso para a gente, Ele não é o causador. O que que acontece? Ela estava nessa fase de falar de Deus. Mas eu nunca ouvi assim muito. Minha mãe, ela estava na fase de ouvir louvores, inclusive. Lembro o aniversário dela, que ela venceu o primeiro câncer.
tocou um louvor na casa dela. E aquilo era muito novo para mim, porque a gente de fato não tinha esse costume, né? A gente era do mundo, ouvia músicas, carnaval, festas urbanas, enfim. Mas estava acontecendo, era um momento, né? Estava acontecendo isso naquele momento, no nosso meio, na casa da minha mãe, eu já morava na minha casa, enfim. E ela disse isso, de que te perdoe, e eu, que nada. E eu desaforada, e fui para minha casa. Nessa época eu já estava morando no apartamento em cima do dela. A gente teve vários momentos que eu lembro que ela disse assim, em um deles, ela disse assim, muito emocionada. Ela viu eu chegando, ela abriu a porta, que eu tinha que passar pelo andar dela para subir, e ela disse assim, vem aqui. Aí eu entrei e ela disse, olha, Deus falou comigo. Isso tudo que está acontecendo é para a honra e glória dele. Eu honra e glória, como assim, né? E ela dizia, é para a honra e glória dele. Ele vai mostrar que ele é soberano nesse pronto. Nunca, que palavra é essa? É soberano, o que é isso? E eu olhando, ouvindo aquilo, mas sem entender o que ela estava dizendo. E eu não ligava, eu tava, sabe, eu tava cansada de ir para o hospital, eu trabalhava de tudo, como eu já falei no início. Tava cansada de tudo, eu não queria saber o que ela tinha para falar de Deus para mim. Para mim aquilo não era importante. Mas ela olhou para mim e disse assim, olha, Deus vai fazer um milagre. Todos vão ver o milagre que ele vai fazer através de Emily. E você vai ver quem é Deus. Tem certas coisas que acontecem, Raíssa, para a gente saber quem é o verdadeiro Deus. Eu digo, pronto, tem um falso Deus, né? Aí eu digo, aí eu ouvindo, e eu, sabe, na total ignorância, e eu ironizava aquela situação, eu, tá bom, é isso mesmo que tem para falar. Tá, eu vou pra cá, tô cansada, aquela coisa. Aí ela dizia, Raíssa, não faça isso, não fale isso. E eu falava. Aí, chegou o final de semana, o pai da minha filha disse, olha, a avó quer se desculpar, disse pra gente ir lá. E ficou aquele clima chato, tudo. Aí eu, tá, vamos. Aí fomos pra casa dela, chegou lá, ela fez, vamos ali? Aí ela me levou na casa do pai de santo dela. Eu não posso fazer. Mas ele é maior que eu, esse pai de santo. E ele vai lhe dizer o que você vai fazer. Se você fizer tudo direitinho, ele vai curar o PRM. Eu já não gostei, né? Chegou lá, entrei na casa dele, falou comigo, simpático, eu também tratei ele bem, porque independente de ser cristão ou não, eu nunca tive esse problema com as pessoas, né? Cada um escolhe o caminho que quer seguir. E, enfim. E eu tratei ele super bem, mesmo estando com raiva de estar ali, né? Mas tratei ele com educação. E quando ele começou dizendo que eu tinha que comprar, é, eu não lembro bem, tinha galinha, tinha uma vaca, não sei lá o quê, e que tinha que ser um sacrifício muito grande, tinha que ter muito sangue, porque só assim o, o Deus deles, né, iria aceitar. Eu olhei e disse assim, eu não vou fazer isso. E tinha que tomar o sangue ainda mais. Tem que ter coragem, porque tem que beber o sangue. Aí eu disse, não, não é possível. E eu olhei para aquilo ali e eu disse, não, eu não vou fazer isso. Não, mas pense direito, vamos fazer isso agora, já vamos começar com não, não quero. Aí acabei brigando de novo, voltei para minha casa. Chegando em casa, ou parece, eu não sei. Mãe olhou para mim e disse, o que você fez? Eu disse, eu? Ela, eu sei que você foi para lá. O que você fez? Eu disse, eu não fiz nada. Você tem certeza que você não fez nada se eu não fiz nada? Ela fez. Só de você ir, você já fez alguma coisa assim? Não, eu não sabia. Aí contei.
E ela fez, mas você fez? Eu disse, não, e você vai fazer? Aí eu disse, não, eu não vou fazer isso. Aí ela fez, não faça, não faça. Você, olhe, você tem que entender, quem vai curar ela é Deus. Deus, aí apontava para cima. Ele não tem poder para isso. E se você está colocando, você está vendendo a sua filha para ele. E eu não entendia o que ela estava querendo dizer. E eu digo, vender o quê? Ah, aí ficava. E eu ficava naquela insatisfação, sabe? Naquela... E eu ouvia, mas entrava aqui, saía aqui. Só o tempo, porém. Eu ainda continuava com aquele sentimento em mim de não querer fazer aquilo, certo? Eu não tinha o temor de Deus. Pelo menos eu achava que não, porque eu não conhecia. Mas tinha algo dentro de mim que dizia, não é esse o caminho. Isso não é o certo a fazer. Eu podia, com um desespero, um desespero como mãe, dizer, eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance. Ah, é isso que tem que fazer, então eu vou fazer. E para minha filha ficar bem, mas eu não senti esse desejo, sabe? Pesou o coração. Ainda ver minha mãe falar essas coisas, por mais que entrava aqui e saía aqui, mas ainda assim pesava o coração. E de fato eu não fiz. E ela mais uma vez espalhou para a família, a avó dela, da minha filha, sorria e dizia, pois ela agora é aleijada. É aleijada porque você quer, bem feito. E falou coisas absurdas. E eu fiquei com muita raiva. Mas o tempo foi passando e a gente levou ela para a primeira fisioterapia. E na época, por mais que eu recebesse bem, era várias sessões por semana, as contas por mês. Esse é o dinheiro praticamente todo para fazer fisioterapia. Só que tem o resto, né? A gente tem que sobreviver. E o meu ex-patrão ainda perguntou se eu queria um empréstimo de 8.000 para pagar durante um ano. E eu ainda pensei em pegar, mas eu disse, vai reduzir muito o salário. Ela ainda só tinha 2 anos, enfim. E eu repensei, eu disse, olha, eu tenho que aceitar. Vou aceitar, né? Não adianta, porque o médico disse para mim, ele disse, olha, rompeu por completo. Ela é muito nova para fazer cirurgia. E a cirurgia não vai dar um movimento, vai porque ele ficou caidinho, né? Ele ficou sem o pé. Ele vai deixar firme, porém ela ia ter uma marcha robótica, né? E não era uma solução assim, né? Não era algo que realmente viesse a deixar ela do jeito que ela nasceu, né? Do jeito que ela era. E eu pensei, eu disse, eu vou ter que aceitar. E comecei o período de aceitação, pensando como é que vai ser, como é que ela, quando ela crescer, como é que, né? Ele disse, vai ter encurtamento, a perna dela vai afinar, ficar uma perna mais fina que a outra, e vai ter o encurtamento. E isso, com 6 meses, ela já começa a ter o encurtamento. Então, a fisioterapia é para evitar isso. Eu digo, e ela vai fazer pro resto da vida. Vai encurtar, mas no período mais longo. Mas, no fim das contas, ela ia ficar com a perna menorzinha, aquela coisa toda. E nesse dia que eu tive, de fato, o diagnóstico, que eu passei 2 meses mais ou menos nessa, eu entrei na fila da CD, fiz o cartãozinho para ela ganhar a botinha, aquela coisa toda. Tudo para retardar o que mais na frente já era certo que ia acontecer. E eu voltei para casa, tava aquela expectativa, e eu disse, não tem mais jeito. Só o milagre. Alguém disse isso, não fui eu que disse. Eu lembro disso. Mas minha mãe disse, pois você vai ter o milagre. Já desacreditada desde o início. E o que acontece? Com o passar de alguns, eu não sei se foi dias, mas não foi mais de uma semana, eu acredito, porque foi muito próximo, eu lembro. E eu ainda estava muito chorosa, né, quando tocava no assunto. Por isso que eu sei que foi muito perto do dia do diagnóstico. Minha mãe teve um sonho. Ela me disse que sonhou e que Deus falou com ela dizendo que ia curar ele, de fato. Então ali eu vi que, eu entendo hoje que minha mãe não estava só pela fé, de fato. Ali Deus, ele deu a certeza para ela do que ia fazer. Com 6 meses apenas, era para eu voltar para o médico.
poucos dias para eu voltar ao médico. Emily estava no andar dela, correndo, e minha mãe, o pezinho dela já estava todo virado para trás, já, né, assim, deformadinho. Minha mãe disse assim, é impressão minha ou o pé dela tá voltando? Aí eu olhei, não, mãe, é porque a gente quer isso. Tá do mesmo jeito, ela fez, tá não. Eu disse, tá não, espere. E ela sorrindo, feliz, ela, espere, espere, o pé dela ela vai voltar, ela não vai ficar assim não. Eu, tá certo, eu não ouvia. Então, o pé dele foi voltando. Foi voltando, foi voltando. Ela não fez nenhum tratamento. Ela... Porque tudo é demorado no SUS. Ela nem recebeu botinha, nada. Passou-se 6 meses. E eu voltei ao médico. Cheguei lá desde o primeiro andar, que era para eu subir. O pessoal pedindo a documentação, pedindo a carteirinha que tem do Oswaldo, para poder ver o andar que ele ia. Porque ele disse, esse andar não é para ela. É para criança que tem deficiência na marcha, né, que é no pezinho andada, assim, falou um monte de nome lá, eu disse, é da minha filha, mas ela não tem, ele já estava já andando normalmente, mas eu tinha que voltar, ela só estava um pouquinho com o pé acentuado ainda, eu lembro disso, mas tem criança, né, até adulto mesmo, tem um pezinho um pouco para fora, né, uma pisada, mas ele disse, não, ela não tem nada, o que que ela tem? E eu tinha que mostrar, né, tudo já, os estudinhos. Aí eu subi, cheguei lá, o mesmo processo. Cheguei na mesa da sala do médico. E o médico fez, não, tá errado. Ele olhou para ela e fez, escreveu assim, fez, vá no lugar errado. E eu disse, não, mas de novo, olha, eu não tô no lugar errado. É assim, assim, assim. Ele fez, peraí, deixa eu ver isso. Ele olhou e disse, é aqui. Ele fez, e o que foi que aconteceu com ela? Eu disse, voltou. O pé dela voltou. Ele fez, como assim voltou? Eu disse, voltou. Aí ele fez, peraí, aí botou ela na cama, na maca, e ele foi medir a perna de Emily. E ele disse que não teve encurtamento nenhum, nada, zero. E ali eu chorei muito, porque era uma das minhas preocupações. O tempo que ela passou, os 6 meses, ainda em desenvolvimento, né? Só com 2 anos, eu disse, poxa, mas teve encurtamento, será que teve encurtamento? E eu em casa, eu ficava esticando a perninha dela para ver se tinha ou não, mas eles lá, eles têm, né, é, sabe, todo o procedimento lá, fizeram e tal, e ele disse que nada, zero. E ele, quando sentou, que disse que eu não precisava mais estar fazendo consulta, me liberou por total, que ela chegou a fazer carteirinha, né, para ficar sendo acompanhada. Ele disse, mãe, não precisa mais vir. Eu vou liberar, essa carteirinha não vai ser mais válida, explicou todo o processo e disse assim, olha, isso foi um milagre. Aí eu vi mais uma vez a palavra milagre. Então, ele filmou, mandou para um médico de São Paulo, o de São Paulo pediu para ele para mandar para eu não lembro o lugar, mas era para fora do país, e ficaram entre eles os médicos admirados e filmando e tal, aquela coisa, pedindo. Eu lembro bem que ele foi pro corredor, saiu da sala dele e disse assim, eu posso pedir para ela correr para lá e correr para cá? Eu disse, pode, e ela correu. Vai, ele corre. E ela correu no corredor, volta. Aí ela voltou. Agora pede para ela vir andando. E ela ia vir andando, e ele filmando nos pezinhos dela, tudinho. E aquilo ali, quem estava por perto ficou admirado. Foi uma alegria muito grande para minha mãe, porque foi exatamente o que ela vinha me dizendo desde o começo. Ela dizia que o mal ele não ia prevalecer, né? É sempre a vontade de Deus. Se Deus quisesse que ela ficasse daquele jeito, ela ia ficar. Mas se Deus quisesse que ela permitiu, né, que acontecesse, mas quisesse curar, ele ia curar. Ela me dizia muito isso. Depois que ela sonhou dizendo que Deus disse a ela que ia curar, ela não mais duvidou disso e dizia, ela vai voltar. Ela vai voltar. Então, minha mãe, ela intercedeu por minha filha. Não foi nem eu. Eu não orava. Eu me revoltei. Eu disse, eu vou orar para quem?
Quem é esse Deus? Aonde é que ele está? Dizem que é no céu, dizem que é nas nuvens. Aonde é que ele está, onde ele mora? Entende? Eu não sabia. Não foi através de mim. Foi através da fé da minha mãe que Emily foi curada. E ela dizia, não foi injeção. A injeção foi um pretexto. Isso é para roubar a glória de Deus. Hoje eu entendo isso. Porque muitos que não creem vão dizer, mas isso foi a injeção que causou. Não, aquilo ali foi um instrumento de Satanás, né? Ele usou aquilo para causar o mal à minha filha, mas ele para algumas pessoas entenderem que de fato só foi aquilo. Aí isso é roubar a glória de Deus para ele, porque Deus curou. Aí faz, será que foi Deus mesmo? Será que não foi algo natural? É medicina? Mas Deus deixou eu passar esse tempo. Ele podia curar assim, ó, 2 tempos, né? Mas ele deixou passar esse tempo, porque eu tinha que ver o médico me dizendo que rompeu por completo. Ela não tinha nada, zero de movimento. E que ali não podia mais, não tinha como restituir, não tinha como voltar. Quando é parcial, a gente, se fosse algo que tivesse só, como é que eu posso dizer? Algo parcial, algo que só tivesse magoado, ele disse assim, eu uso essa palavra, eu lembro. Ele fez só tivesse magoado, tivesse só inflamação, aquilo ali com remédios, fisioterapia, a gente podia, mas o diagnóstico era esse, a gente tava esperando isso, se foi algo superficial ou não, mas foi profundo, foi algo que rompeu por completo. E aquilo ali, só o milagre de Deus, como minha mãe disse, como um médico mesmo falou no final. Então, gente, a partir daí, eu ainda não entendi o que estava acontecendo ali na minha vida. Eu não conhecia Deus, não foi nesse momento que eu conheci Deus. Eu passei a não acreditar. Eu disse, foi ele, tá bom, tá certo. Obrigada, né? Minha filha tá bem. Mas isso serviu mais para frente, para quando eu me converti, eu entender o que Deus fez comigo lá atrás. Ele já estava ali, o Espírito Santo já estava atuando ao meu favor, né, na minha vida. E eu me converti após a morte da minha mãe. Precisou minha mãe falecer. Ela faleceu cedo, nova, o segundo câncer. Mas foi através da morte dela que eu me converti. Eu perdi o sentido de tudo. Tem depressão, me afastei de família, de amigos. Foi nesse período que eu não queria ir mais para as festas, porque tudo fazia lembrar dela. E que o pai da minha filha disse assim, então é melhor tu virar crente, ele disse com raiva. Eu disse que, pronto, então eu vou virar crente. Como é que faz para virar crente? E começou aí uma discussão entre eu e ele, porque eu não queria mais acompanhar eles nos lugares, né? E ele fez, tu vai ter que parar de beber, tu sabe, né? Para ser crente. Eu disse, então eu parei hoje. Então, com alguns dias, fomos na casa da tia dele. Lá eu me ajoelhei, é prática da igreja dela, era outra denominação. E conforme o entendimento dela, eu tinha que me ajoelhar, confessar, ela falava algo, eu repetia com a Bíblia na mão, e outra testemunha, que era uma vizinha lá da igreja, enfim. E eu levantei e disse, pronto, agora eu sou crente. Ela fez, tu tem que vir à igreja. Eu disse, tá bom. Só que eu cheguei em casa e disse, não queria ir para a igreja. Mas assim, comecei a mudar questões de hábitos, né? Bebida, festas, e realmente, de fato, eu abandonei aquilo. Aí foi quando, com alguns meses, eu tava muito mal onde eu estava, lembrava dela, tudo, enfim. E resolvi vir para Paulista. E quando eu vi, eu fui morar de um lado de uma adventista. Então, eu ia para outras igrejas, para uma igreja, principalmente uma próxima, que eu estava buscando a igreja, assim. E toda vez que eu chegava, ele estava me esperando lá, eram 4 casas, enfim. E ele vinha me ensinando, né? Quando eu dizia, sabe o que aconteceu lá no culto?
aconteceu isso, a mulher pulou, a mulher caiu no chão, a mulher fez isso, ó, o homem fez aquilo, e eu contava tudo para esse meu vizinho, e ele pela palavra vinha, vem cá entender isso aqui, vem ver se isso é certo, pela palavra, aí eu ficava ouvindo aquilo, ouvindo, até chegar ao ponto que ele me ofereceu um estudo bíblico, eu aceitei esse estudo bíblico, mas, enfim, aí passou para outro irmão o estudo bíblico, e eu comecei ali a estudar a Bíblia. Então, passou um filme na minha cabeça, gente. Eu fiquei pensando, nossa, eu não conheci Deus agora, eu conheci Deus lá atrás. Só que eu não sabia que ele estava comigo, ele estava perto de mim, que ele se importava comigo, que ele me conhecia. Eu não sabia, eu não conhecia ele, mas ele já me conhecia, né? Claro, foi ele que me formou do ventre da minha mãe. Então, ele já conhece a gente até antes, né? A palavra diz. Então, ali começou toda a minha trajetória. Ali eu costumo dizer que eu renasci, que eu me encontrei, e que algo que machucava tanto foi a morte da minha mãe. Ali onde eu me superei, fui superando tudo isso. Comecei a aceitar a morte. Aos poucos fui aceitando mais, fui compreendendo mais. Ali foi quando eu disse ali, foi meu recomeço. Eu costumo dizer, eu ouvi de algumas pessoas quando eu me converti, dizendo assim, vixe, tu tá vegetando, tu é uma morta-viva. E sabe, porque eu dizia, nossa, como é que diz isso? Agora que eu tenho vida, agora que eu tô vivendo de fato. Eu me encontrei ali. Porque eu conheci a vida, né, próprio que é o nosso Jesus Cristo. E ali é onde eu encontrei refúgio, conforto, e tô até hoje, para honra e glória dele, por ele, por tudo que ele fez por mim e por minha filha. Minha filha também é batizada, ele tá no caminho. E eu só tenho que agradecer tudo que Deus fez na minha vida, de onde ele me tirou, aonde ele me colocou. E mesmo vivendo a vida simples, né, de uma forma simples que eu vivo, né, mas é com Deus. Então, pior é sem Ele. Então, todos os dias eu agradeço a Deus por essa oportunidade essas que muitos até têm, mas rejeitam, né, porque querem viver o mundo, querem ainda aproveitar isso ou aquilo, não entendendo que a morte pode chegar a qualquer momento. E você perder, né, sua salvação, sua vida eterna com Deus, por conta desse mundo aqui, ó, desses momentos. E Deus, ele, com a misericórdia dele, ele me alcançou e me fez entender isso. Aquele mundo não era mais para mim. Ele tinha algo melhor para mim. Pois bem, né, eu disse que eu estava procurando igrejas, mas, por mais que eu não tivesse nenhum conhecimento bíblico, né, porém, eu sempre também fui muito intuitiva, né? Minha mãe nos ensinou muitas coisas, nos educou bem. E eu tinha a noção do certo e do errado, de certa forma. E quando eu entrei nessas igrejas, o que aconteceu? Eu me deparei com coisas que eu disse assim, será que isso está certo? Será que Deus gosta disso, está aprovando isso? Será que é isso? Quer ser crente, quer ser cristão? Será que é assim? E eu questionava isso dentro de mim. E eu criticava tanto as mulheres, os homens que ficavam marchando dentro da igreja, fazendo movimentos estranhos, falando em línguas estranhas, e que eu comecei a fazer a mesma coisa, com exceção das línguas estranhas. E era algo que eu não conseguia controlar, eu batia pé e fazia os movimentos lá, e eu morria de vergonha, eu dizia, eu não quero fazer isso, e eu me prendia, ficava no banco, e a irmã chegava e dizia, solte, não prenda não, que o Espírito Santo está falando com você. Eu disse, mas eu não quero não. Eu dizia que eu não queria, eu ficava, até quando eu me esperava, dava um
pulo da cadeira assim e começava a fazer muita coisa. E eu chegava do culto, tava esse meu vizinho, que é adventista, me esperando no quintal de casa. E ele dizia, tu fizesse foi? Eu disse, mas eu não consigo me controlar. E ele me mostrou pela palavra, ele me mostrou na palavra que dizia que Deus não força ninguém, o Espírito Santo não força ninguém. Não tira a consciência de ninguém, né? Que eu via pessoas caindo no chão, perdendo consciência. As mulheres de vestidos, de saias, e uma situação até constrangedora. E ele dizia, você acha que Deus, ele aprova isso? Uma mulher cair de saias, assim, e ficar se jogando no chão, jogar para um lado, jogar para o outro, subir na cadeira, descer na cadeira, gritar, sair correndo, gritando dentro da igreja. Você acha que Deus é um Deus de bagunça? Aí ele me mostrou, Deus é um Deus de calmaria, de ordem, ordem e decência. E que Deus, a santidade de Deus não permitia algo daquele tipo, daquele nível. Ele foi me mostrando com muito cuidado, com muito carinho, desse meu vizinho, através da palavra, como era que Deus queria que nós, né, cristãos, a gente se comportasse nos cultos. O meu culto, a gente está indo para a igreja, a gente está indo para cultuar alguém, então a gente tem que cultuar o nosso Deus. Então o culto tem que ser agradável a quem? A Ele, porque o culto é para Ele. Quando a gente faz aniversário para uma pessoa, a gente não faz aniversário do jeito que a gente quer. A gente, envolve criança, né? A gente faz qual o tema que você gosta? Quais são as músicas que você quer que a gente toque? Né? Como é que você quer o bolo? A gente pergunta, porque é para aquela pessoa a festa. É em homenagem àquela pessoa. E quando a gente vai à igreja, a gente está cultuando o nosso Deus. Então não é do jeito que a gente quer. Não é do jeito que eu gosto. Então ali, eu fui entendendo, através da palavra, que Deus não tem que se moldar a mim, eu que tenho que moldar a Ele. Ele é Deus. E quem sou eu? Não é verdade? Então, os costumes que eu tinha, roupa, comportamentos, o modo de falar, eu tinha que mudar isso. Porque eu sabia que não agradava a Deus. Então, na igreja, me deparei com essas situações. Era outra denominação. E irmãos me forçavam, a gente botava a mão na cabeça e ia cair. E eu olhei para ele e disse, eu não vou cair. Você vai cair. Eu disse, não vou. E eu disse, quando eu lembro, eu faço, meu Deus, eu era terrível, gente. Hoje eu estou mais amável. Mas eu disse, eu não vou cair. Eu vou me machucar no chão, vou me jogar no chão. O que é isso? Aí ele, não, mas Deus está dizendo, você vai cair. Eu disse, não, mas eu não vou cair, não. E começou uma briga entre eu e era um corredor que fazia no final dos cultos, né? E me tiraram de lá e me jogaram para outro corredor. Porque eu estava brigando lá com o profeta, né? E teve outra situação que ele me pegou pela mão e ele girava as mulheres e os vestidos das mulheres lá em cima, rodando. Eu disse, eu não vou fazer isso, não. E ele chegou minha vez, ele pegava minha mão e ele fazia assim para rodar, eu puxava, dizendo, não vou girar, não. Aí ele veio, você vai girar. Eu disse, não, Deus está mandando. Eu disse, sempre não me deu, né? Deus está mandando. Eu disse, ele me desculpe, mas eu não vou girar. Eu não quero girar. Mas eu não falava sorrindo, não, eu falava brava mesmo, eu estava com raiva daquilo, dizendo, eu não vou girar, eu não vou cair, eu não vou girar. E ficava aquela coisa, só que o pessoal lá, a missionária, né, o pessoal já me conhecia, já tinha visto certas coisas, tava falatório, meu nome girando pela igreja, ó, essa daí, você não é crente não, viu, ela vem de calça, ela usa calça, e não sei o quê, tu viu o que ela faz? E tal, aí já tava falatório, né, e outra, ela não foi batizada em línguas ainda. Ela não tem Espírito Santo, não, porque ela não foi batizada em Espírito Santo. Mas eu fazia os movimentos, as coisas, de forma involuntária, mas
uma coisa que eu pedia muito a Deus, eu disse, Deus, eu não quero falar isso. Eu não quero falar essas palavras. Então eu pedi tanto isso a Deus, e o meu vizinho disse, por que você não pede? Peça a Deus para não deixar. Eu disse, eu peço. Aí ele fez, não, ore e jejue. E eu comecei a orar e jejuar, e não foi que o negócio piorou mais. Eu fazia na igreja para você fazer dentro de casa. Pisava, e ele passava no quintal e dizia assim, eita, vai derrubar o chão. E eu botava os louvores nas alturas, que eu gosto de ouvir o louvor alto, e eu pisava, só não falava nada. E ele disse, rapaz, tu tá jejuando mesmo? Aí ela me citou. Aí ele pegou e disse, olha. Aí foi pra Bíblia de novo. O verdadeiro jejum, aí me mostrou que era o verdadeiro jejum e tal. E disse, Raiz, eu vou orar por você. Eu ainda não era adventista, né? E vamos pedir a Deus, que Deus ele vai me mostrar a verdade. Eu disse, tá bom. E ele disse, resista. Só resista, não se entregue. Eu digo, mais do que eu tento. Mas, enfim, com o tempo, todo aquele processo foi passando, né? Foi passando, foi diminuindo, eu já consegui me controlar cada vez mais, ali fruto de muita oração, claro, pedindo a Deus, né? E eu disse, Deus, se isso não é teu, tira de mim. E tirou, né? Tirou de mim, graças a Deus. E parece que é uma coisa impressionante. Eu passei quase um ano sem ir para outras igrejas, e eu fui a convite de uma pessoa, eu disse, eu vou. Era um culto de agradecimento. Cheguei lá com o meu corpo, um ano depois, eu já adventista, meu corpo começou a tremer, eu digo, pronto, eu pisar na igreja que o negócio... E ali eu fiz uma oração a Deus, eu disse, Senhor, eu já sei que isso não é teu, não é tua vontade, então não permite que isso aconteça comigo de novo, não, eu não faço mais isso. E ali eu orei, e aquilo foi acalmando, ali as pernas já estavam tremendo já, doida para dar fui lá, e aquilo começou foi passando. E eu disse, tá, fui para outra igreja, convite também, cheguei lá, a mesma coisa. Comecei a sentir um negócio estranho, digo, não, orei ao Senhor. Disse, Senhor, eu não quero. Não é da tua vontade nem da minha vontade. E aquilo ali eu fiquei tranquila. Depois eu fiz um teste de novo e não mais aconteceu, né, gente? Graças a Deus, hoje eu vou para qualquer igreja, eu entro tranquila e não acontece mais isso, porque a palavra, ela liberta, e de fato ela liberta. Não é corredor de libertação, campanha de libertação na igreja, nada disso funciona, tá, gente? Nada disso funciona. O que funciona é a palavra de Deus, que é ela que liberta, ou seja, se eu acho que eu devo sair gritando no culto, e na palavra está dizendo que silêncio, né? Deus quer a calmaria, quer o silêncio, quer a ordem, quer a decência nos cultos, ali a palavra já me libertou. Eu já vi que, opa, não é gritando que eu vou agradar a Deus dentro da igreja. Eu vou agradar a Deus do jeito que está aqui na palavra dele. Então, tudo o que a gente quer fazer, às vezes da nossa vontade, mas que não está de acordo com a palavra de Deus, ali a gente é onde entra a libertação. Porque a gente tem que aprender o que Deus quer que a gente faça, como a gente se comporte nos cultos. Então, essa é a minha experiência resumida, tá, gente? Eu tenho muita história para contar de outras igrejas. Não como é que eu posso dizer? Apontando nossos irmãos. Né? Porque eu passei por isso. Só que eu, né, me liberto através da palavra. Porque Deus me colocou do lado do meu irmão, onde ele me ensinava de tudo um pouco. E ali eu fui aprendendo. Então, a escolha que eu fiz de igreja foi por vários motivos. Né? Eu passei a pedir a Deus a igreja certa. Eu não usava a verdadeira, porque a gente sabe que hoje tem centenas, milhares de religiões e de igrejas. Né? Deus é um só. Né? Está em todo lugar, todas as igrejas, enfim. Tem essa questão que as pessoas falam. Mas não é bem assim.
E eu entendi que sim, tem a igreja certa, a igreja verdadeira. Ah, é a tua, Raíza? É a adventista? É? Não, é a igreja que está conforme os princípios de Deus. Então, Deus disse que a igreja dele é as que guarda os mandamentos dele, que faz a vontade dele, né? Então, eu estou nessa igreja hoje porque Deus, né, permitiu que eu estivesse nela, e eu sou grata, como eu disse a Deus, por isso, por esse chamado. Reconheci a verdade e estou na igreja, sim, verdadeira, porque é a igreja que guarda os princípios de Deus, né, guarda os mandamentos de Deus. Infelizmente, muitas das igrejas ainda estão no engano, muitas não fazem a vontade de Deus, faz a vontade do homem. Cada pastor lá que é em sua igreja, ele faz a igreja conforme ele quer que a igreja funcione, não do jeito que Deus quer. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, na vida da minha filha. Oro por minha família, pelos meus amigos, principalmente por minha família, para que eles tenham esse encontro com Deus, que eles sim encontrem a igreja verdadeira, a igreja que guarda os mandamentos de Deus, que faz a vontade de Deus, e que eles um dia façam parte do povo de Deus, assim como eu faço. E eu queria ler o Salmos 22:10. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Então, falando para por minha filha, ela já fez a escolha dela, né? Ela escolheu o verdadeiro Deus. E eu acredito sim que foi desde o meu ventre, né? Porque desde que ela nasceu, ela é uma menina muito abençoada. Louvo a Deus por ter ela como filha. E ela aceitou Jesus Cristo aos 8 anos de idade. E foi quando eu conheci a mensagem. E foi quando ela se converteu. Vem, Emily. Vem, filhota. Então, eu também escolhi Deus. Ele me escolheu também, né? Desde o começo. Ó, minha filhota, gente. Linda, perfeita como Deus fez. Tá, gente? Olha, Cida botando o coraçãozinho. Vamos orar? Grandioso Deus, como é bom, Senhor Deus, testemunhar, né, do teu amor, da tua misericórdia, Senhor. Senhor, eu sou grata a ti por tudo, por todo o teu cuidado, por todo o teu carinho, pelo teu Espírito Santo, Senhor Deus, que me alcançou, que me guiou, Pai, nos teus caminhos, pelo milagre que o Senhor fez na vida da minha filha, pelos livramentos, Senhor Deus. Antes mesmo de te conhecer, ó Pai, antes de te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida, o Senhor já cuidava de mim, já cuidava da minha filha. Então, só tenho que agradecer por isso, ó Pai. Abençoa todos esses que estão aqui ouvindo essa mensagem, esse testemunho. Abençoa também, Senhor Deus, esse canal, Tiago, a Elia, a Sayonara, o empenho que eles têm feito, ó Pai, para levar a tua palavra, a tua mensagem, Senhor. Querido Deus, que nós confiemos mais em Ti, nas Tuas promessas, e que viemos, Senhor Deus, a estar naquele grande dia, ó Pai, um dia que o Senhor vai voltar nas nuvens e vai chamar, Senhor Deus, os seus filhos, e subiremos contigo, ó Pai, ao céu. Senhor Deus, perdoe os nossos pecados, ó Deus. Tem misericórdia de todos nós. Em nome de Jesus, amém.